O turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 16, os primeiros passos. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Francisco de Assis nunca agira sem refletir naquilo que iria fazer. Dotado de uma ponderação muito grande, seu raciocínio era obediente e consultava sempre o coração. Se às vistas dos outros apresentava-se aniquilado, derrotado pela própria natureza, sem a proteção do pai, sem dinheiro, sem casa, intimamente contava com a sua vigorosa fé em Deus e sentia que Jesus era realmente o seu verdadeiro companheiro. Ficara ali 3 dias, já se mostrando cansado, contudo foi um ótimo remédio para os seus sentimentos, pois estava apurando a sua verdadeira força espiritual, limpando os canais da intuição que o levava a grandes êxtases. Estava qual lagarta que se transforma em borboleta, passando do estado de rastejar para o de voar. Os 3 dias e noites passados no porão do palacete fizeram-nos sair do casulo onde o mundo o prendia para grandes voos espirituais, convidando a quem quisesse e tivesse missão para tal, a ingressar no apostolado de Jesus. Ele, o Cristo, seria para todos caminho, verdade e vida. Sua mãe, Jarle e Fole, não suportavam mais o sofrimento ao verem Francisco naquele estado de desnutrição e obediência às forças das trevas. E em uma manhã, Dona Maria Picarini acordou resoluta, falando às duas: de agora em diante não obedeço mais às ordens do meu marido. Ele está passando dos limites e a tolerância começa a se transformar em aceitação cruel, que falsifica os bons sentimentos. Não posso suportar isso, sendo mãe de um anjo que nunca me deu desgosto na vida e cuja presença me traz muita alegria. Todos que o conhecem reforçam o meu sentimento de ternura para com esse que nasceu por meu intermédio. Não quero chorar mais por opressão de Pedro. Quero sim resistir às suas investidas, mesmo que aconteça o pior. Tenho sido até hoje companheira dócil deste homem, aceitando e apoiando suas imprudências, alimentando de certo modo suas vinganças. Tenho sido passiva em demasia e cheguei por invigilância a um passo do abismo, mas não darei outro. Antes recuarei em favor da verdade e da minha consciência. Amo primeiramente a Deus e a Cristo, nosso Senhor. Tenho fé nos céus de que meu filho não vai ficar desamparado e confio nos anjos, que ele será protegido. Quanto a mim, quero que ouçam essa verdade. Não me importa perder a minha própria vida em defesa do meu filho. Será uma glória se assim suceder. Quero e posso dar adeus ao mundo, de qualquer forma que vier a minha partida, mas quero estar com consciência em paz. Maria Picarini desceu para o porão, acompanhada das 2 mulheres que lhe apoiavam as ideias. Ela quase chegava às lágrimas, mas a sua vontade decidida reprimiu-as. Cortou as amarras que prendiam o filho e falou em tom de voz diferente aos seus ouvidos sensíveis. Levanta-te, Francisco. Chega de sofrimentos e de obediência às investidas das trevas. O teu comportamento haverá de mudar. Pede a Jesus, a quem tanto amas, energias, porque sem elas nada realizarás, no grande empenho da verdade e da própria paz. A ninguém é dado o direito de tirar o direito dos outros, seja dos filhos, marido ou mulher, e até mesmo dos próprios escravos, que são humanos e filhos de Deus. Se estou desejando que mudes, é porque também vou mudar de comportamento. Não importa se for preciso mudar dessa casa e morar onde quer que seja. Importa para mim uma coisa muito sagrada, que a minha consciência seja tranquila com o dever cumprido. Jardim e Fole, decididas, também ajudaram Dona Maria a levantar Francisco, e essas não suportaram as emoções e choraram abraçadas com ele. Francisco olhou para sua mãe com ternura, a luz bruxuleante da candeia que Fole segurava, e disse com mansidão: Mamãe, não estou entregue à ignorância do meu pai por medo, coisa que nunca tive, porque a fé isola esse estado da alma. Estou aguardando ordens de alguém que me fala para que eu possa agir na hora certa e com todo o vigor de meu ser. Maria não pensou para responder ao filho. Se esperas, meu filho, ordens de Deus, essas ordens estão chegando por mim.
É hora de agir. Sai desse lugar. Não temos tempo a perder. O Evangelho nos espera e, na força dele, temos de restabelecer a igreja em espírito e verdade. Francisco reconheceu que a sua mãe falava diferente das outras vezes e sentia que realmente era aquela voz que ele esperava, para decidir e enfrentar todos os obstáculos que surgissem. Saiu com as mulheres, cambaleante, sem forças, mas feliz. Sem pensar no que poderia acontecer quando seu pai chegasse, entregou tudo a Deus e estava confiante em Jesus Cristo. Invocava constantemente Maria Santíssima, que já fazia parte dos seus mais profundos sentimentos de fraternidade. A mãe de Jesus era por ele. Francisco considerava também como sua mãe espiritual e quando ela se lembrava, sentia gerar no coração uma saudade indescritível, uma força inigualável, convidando para a restauração da Igreja do Senhor, carcomida pela vaidade, deturpada pela prepotência, injuriada pelo comércio e se desfazendo pelas imposições. Francisco partiu decidido para o trabalho, dando continuidade à reconstrução da pequena igreja de São Damião. Estendia as mãos com humildade, pedindo e comprando o necessário, no sentido de que fosse restaurada a igreja, com ela restaurada e com um visual mais agradável, pensava ele, os fiéis poderiam orar com mais alegria. A história nos conta que Francisco bateu à porta de um padre, cuja residência impressionava pela beleza e conforto, pois era o único herdeiro de família riquíssima, radicada em Spoleto e que devia às tendências religiosas do filho abraçar o cristianismo, já oprimido com o nome da Igreja Católica Apostólica Romana, em cuja oficialização fora esquecido o nome de Jesus, pelo menos no lugar de Roma, poderia ser cristã. Esse padre, criado no conforto e mimado de maneira extravagante, estudou em Roma, tendo feito vários cursos na França, recebendo tratamento e regalias correspondentes ao seu estado de nobreza, pois os dirigentes dos educandários recebiam recompensas da família. Vendo na casa do padre muitas pedras trabalhadas, pediu-as para a reconstrução da casa de Deus. Mas o padre, com seu porte de fidalguia, mostrando uma batina bem cuidada, tecido bem conhecido de Francisco pelo cheiro da nobreza que ainda carregava em seus sentidos, respondeu com rispidez: "Não posso dar essas pedras, meu rapaz. Ainda mais, não sei se tens ordens para a restauração de igrejas aqui em Assis, pois isso está a cargo de certas famílias da cidade que devem fazer o trabalho às custas do próprio povo que dela desfruta. Nós somos padres, agentes de Deus e de Cristo, e por nosso intermédio o céu abençoa o seu rebanho. Mas se insistes, eu posso vendê-las por um preço que não foge ao natural." Francisco sentiu por dentro o atear de uma fogueira de revolta ante o padre. Ao ver o seu desprezo pelas coisas de Deus, a igreja era um lugar sagrado, onde os fiéis se reuniam para meditar e fortalecer a fé. Mas se controlou e respondeu com humildade: "Desculpa-me, padre. Tenho necessidade de fazer alguma coisa de bom. Achei conveniente começar consertando a casa do Senhor, nosso Deus, e para isso iniciei pedindo, sendo que encontrei na casa do vigário que servia para a restauração do nosso templo. Tive maior segurança em pedir por se tratar de um vigário do Cristo. Todavia, já que não podes doar, diz-me o preço que as comprarei." Acertado o preço das pedras, Francisco as levou para a igreja onde foram utilizadas. Passando o prazo combinado, o restaurador de igreja não pôde pagar ao reverendo, por lhe faltar o dinheiro para isso. O padre usuário não se fez esperar, indo à procura de Francisco e desacatando-o. Esse humilde escutou todos os impropérios do vigário, mas no decorrer da conversa foi tomado de energia diferente e no intervalo da fala do padre começou a falar nesses termos: "Senhor vigário, tenho imenso respeito pelos padres que sei e sinto, fazem lembrar a vida de Jesus em todos os seus aspectos morais e espirituais, mas não posso calar-me no que se refere à falta de respeito de sua parte para com a Igreja de Deus. Eu acho que o templo é um lugar coletivo que merece todo o respeito e todo o carinho, e principalmente da tua parte, porque é seguidor do Divino Mestre e deve se sentir honrado com isso. Quero pagar-te as pedras, logo que tenha o dinheiro. Porém, a minha consciência me fala no fundo da alma que o dever de restaurar as igrejas compete aos sacerdotes.
São eles os vigilantes da casa do Senhor, e é deles a obrigação de mantê-la limpa e bem cuidada. Estou querendo ajudar-te nesse mister sagrado, coisa que, perdoa-me, a tua consciência ainda não deu de te avisar. Peço-te por caridade que me ouças mais um pouco. Creio que Deus é como um sol divino, e se ele é mais do que o sol que nos alumia todos os dias, banhando toda a terra sem escolher quem possa receber seus raios benfeitores, é muito mais beneficente na sua estrutura universal. E assim como podes falar sobre a respiração do Espírito Santo sendo um dos filhos de Deus, nós outros poderemos igualmente, dependendo das condições espirituais ou da necessidade de quem deve ouvir. Somos influenciados pelos anjos do nosso Pai Celestial, porque somos filhos do mesmo Deus. E quanto às pedras, padre, eu estou decepcionado com a tua atitude. Nunca pensei que um padre pudesse fazer o que estás fazendo. Lembrei-me fortemente de Judas, com os 30 dinheiros. Que Deus te ajude para que não aconteça o mesmo contigo. Podes estar certo de que te pagarei, senão agora, mas hoje mesmo levarei à tua casa. Se não é muito dizer, é bom que nos lembremos de que a vivência do Evangelho é renúncia, principalmente para um sacerdote, é desprendimento, principalmente para um discípulo do Cristo, principalmente para um cristão, e caridade, principalmente para um conselheiro do povo. É amor, principalmente para quem prega o Evangelho sob a égide da oficialidade. Peço-te de coração, não fiques aborrecido comigo, porque acima de tudo sei que somente damos aquilo que podemos dar. Que Deus te abençoe, que Jesus guarde o teu coração da influência do mal, que Nossa Mãe Santíssima guie os teus sentimentos e que jamais falte ao teu redor os anjos de Deus a te inspirarem acerca das coisas certas. O padre, diante de tudo o que ouviu, da boca de um leigo como Francisco, propôs-se a calar. Regressou à sua mansão irritado, pois sua consciência aprovava tudo que Francisco lhe havia falado e que seus ouvidos gravaram, entregando ao arquivo consciencial. O filho de Bernardone, constrangido, pensava no que seria da doutrina do Cristo entregue àqueles homens. Qual o futuro do Evangelho de Jesus se continuassem os seus vigários mantendo aquele tipo de atitude? Todavia, a mesma voz amiga reforçava o seu coração. Francisco, o Evangelho desceu do céu, não foi escrito pelos homens. Veio com o objetivo de reformar as criaturas e não se aborrece em esperar o quanto for necessário. Ele é a voz de Deus, que se repete eternamente na alma, até essa compreender e ouvir o seu chamado. Nada se perde, porque Deus não é Deus de mentira. Segue avante e vamos trabalhar na oportunidade que o Senhor te deu. No mesmo momento, o filho de Dona Piccaline começou a cantarolar pelas ruas de Assis. Falava com um, falava com o outro da necessidade de restaurar as igrejas e já à tarde tinha o dinheiro que devia ao sacerdote. Com muita alegria, buscou o padre em sua residência, bateu à porta, abriu-a, o vigário com o rosto desfigurado, dizendo: Já vens tu novamente? Que queres dessa vez? Francisco respondeu com ponderação e alegria: Pagar o que te devo, senhor. E este estendeu a mão usuária e recebeu o dinheiro correspondente à dívida. Francisco despediu-se novamente com dor no coração, não pelo dinheiro, mas pelo procedimento de um pastor de almas, entretanto perdoou e abençoou o vigário. O padre naquela noite não pôde conciliar o sono. Levantou-se e foi contar o ouro recebido de Francisco, e ao levar a mão ao dinheiro aconteceu um fenômeno tramado na consciência. Suas mãos começaram a esquentar, o calor foi aumentando gradualmente e daí a instantes pegavam fogo, como se estivessem envolvidas em chamas. Jogou as moedas no chão, notando que todas elas reluziam como se fossem brasas. Olhou para suas mãos e viu o mesmo espetáculo. Começou a gritar ao que os criados acudiram, sem nada verem ou sentirem. Entretanto, as orações não resolviam o problema. Deitou-se na sua luxuosa cama, pegou o crucifixo, pondo no peito e fechou os olhos, repetindo o Pai Nosso. Sua visão, sem querer, buscou Francisco, aquele mesmo rapaz humilde que comprara suas pedras para consertar a igreja de Assis.
Sentiu-se envergonhado, lembrou-se da missão diante da igreja, do juramento que fizera com a mão no evangelho, colocando mentalmente o Cristo no coração. Mandou os criados saírem do quarto, desceu os joelhos no chão, jogando de lado o grosso tapete que lhe servia de conforto, de mãos postas, qual criança está aprendendo a orar, falou ansiosamente a Deus. Senhor, desde quando recebi a incumbência de pastorear almas, de orientar consciências e que igualmente recebi essa casa para morar, com escravos à minha disposição, vivo ardendo por dentro sem paz, sem alegria, sem acreditar em mim mesmo, desconfiando de tudo. Reconheço por dentro que não estou certo. Ajuda-me a acertar, a descobrir o teu caminho, a tua verdade, senão a tua vida. Lembro-me bem que os teus discípulos tudo entregaram aos pobres para te seguir. Como posso ser teu discípulo carregando essa cruz dos bens materiais, deste conforto que desfruto, enquanto muitos pobres morrem de fome, são carentes de vestes e não têm onde morar? Será que sou teu discípulo, configurando-me como rico egoísta, que não pensa nos outros? Somente agora sinto que não. Abençoa o meu entendimento e ajuda-me a compreender o que ouvi de um leigo que teve a coragem de dizer-me o que nunca ouvira de outros, que ouvem as minhas mentiras e que nunca tiveram coragem de dizer-me a verdade. Silenciou-se amargurado. Lágrimas brotaram de seus olhos que desconheciam o pranto e se aborreciam quando viam alguém chorar. Sentiu-se impaciente dentro daquela casa e naquela noite pediu aos servos para dormir junto a eles, ao lado do palácio, em tosca cabana, onde não existiam catres, mas capim moído, acomodado em grandes sacos, cujo pano fora obra dos próprios escravos nas horas de folga. O padre sentiu-se feliz, estirado em uma enxerga, onde o odor não era dos melhores. Os escravos nada diziam pelos sons dos lábios, temendo o patrão, mas pensavam: será que o padre ficou perturbado? Nunca acontecera tal coisa? E no outro dia foi o comentário de todos os servidores, segredado aos ouvidos para que o vigário não desconfiasse. No entanto, o vigário estava renovado de atitudes. Mãos inchadas e ainda quentes, procurou Francisco e o encontrou trabalhando e cantando de alegria na restauração da igreja de São Damião, e com ele muitos outros companheiros afinados para o trabalho que os céus convocara. E amanhã a gente continua. Olha que história, gente. Francisco é demais, né? Eu sou baba-ovo dele. O tempo todo eu falo que Francisco é demais. Ter a coragem de falar com o padre, porque nós não estamos falando com o padre em 2025, que hoje tudo, né? Todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer, e a gente está aí jogado a Deus, não posso dizer a Deus dará, mas dessa forma inconsequente. As pessoas estão inconsequentes, né? Falam coisas, fazem coisas e ninguém se responde, como que fala? Ninguém responde mais pelos seus atos. Nós estamos vivendo um momento bem difícil. Se fosse hoje falar com o padre nessa altura já seria complicado, imagina então no século XV, né? Bem na porta ali da Inquisição. E Francisco não teve muito cuidado com as palavras, ele foi firme, ele foi forte, foi eficaz, né? E ali a gente sabe que Francisco não estava totalmente sozinho, apesar de ser um espírito elevado. Naquele momento, certamente, ele foi intuído pelo plano maior para dar um chacoalhão no padre. Afinal de contas, você foi colocado aí para quê? Né? Se eu estou te pedindo pedra para erguer uma igreja, e a tua função é erguer a igreja também, por que você não pode me auxiliar com o mais que você tem? Ele não estava pedindo para tirar de um e colocar no outro, que faltasse a esse um. Ele estava pedindo o que sobrava. E o tempo todo ele justifica aqui. Esse padre estudou em escolas ricas, ele sempre teve tudo do bom e do melhor, ele não sabe o que é um desconforto, uma pobreza, a falta do que comer. E Francisco começou do zero a erguer essa igreja, com a boa vontade de pessoas que iam lá e colocavam cada qual a sua contribuição. O fato dele virar um pedinte, né, significa que nessa esmola que ele pedia, não era para ele, não era algo pessoal, egoísta, era algo do coletivo. Cada um dá um pouquinho para que todos possam ter, né? Isso eu concordo, você ajudar no coletivo, que é a prática da caridade.
A prática da caridade é justamente o que Jesus disse: fora dela não tem salvação, ou seja, todo mundo tem que fazer o bem, para que o bem ocorra. O bem é em comum, é para todos. Então, é uma forma, através de um exemplo, de uma vivência, de como a gente deve agir. Se cada um de nós fizéssemos de fato a nossa parte, aquilo que sobra, a gente pudesse ajudar aquele que não tem de fato, para até ele se erguer e conseguir caminhar também, e aí a sobra dele ele passa a dar ao outro, gente, o mundo seria diferente. Mas o que acontece é que, de acordo com o andar da carruagem, aquele que não tem, ele não faz questão nem de ter. Porque é tanto programa social que vai aparecendo, é tanta ajuda que vai aparecendo, que é mais conveniente o quê? Eu ficar aqui sentado esperando alguém me dar alguma coisa. Então, são os excessos, né, que a gente fala. Se a pessoa não tem, mas ela quer conquistar, é muito importante o primeiro passo, que alguém vai dar na vida dela, que alguém vai estender a mão para ela. Mas não é algo egoísta, algo que, eu vou te ajudar e é só você. Não, eu vou ajudar de uma forma coletiva, a qual você vai se beneficiar. E dali você também vai passar a ajudar, a colaborar. E as pessoas não têm essa visão. A visão que elas têm é o quê? Eu quero ajuda para mim, mas eu querer ajudar no coletivo? Não. O que eu ganho com isso? Né? O egoísmo e o orgulho ainda é preponderante, ainda está muito alto nas pessoas, é um grau de egoísmo, de vaidade, de ganância, ainda muito alto. Nós ainda estamos nesse patamar, né? Onde a gente quer se beneficiar. Ou seja, tem um programa de um governo ali do leite, por exemplo. Eu vou dar um jeito de provar que eu sou viúva, que eu não tenho condições de comprar esse leite, que o dinheiro que eu ganho, eu vou provar por A mais B que o dinheiro que eu ganho eu pago água, luz, telefone, faço a minha compra, mas na compra eu não consigo trazer o leite. Se você provar por A mais B isso, mesmo que você tenha o básico, você vai lá e entra num programa desse aí, você leva leite para tua casa. E às vezes aquele que não tem condições nem de fazer nada disso que você já faz, fica sem o leite, porque existem os espertos, né? Eu estava vendo uma postagem ontem no Face, falando assim, nós estamos atravessando, né, as transformações no planeta, aonde o mundo não vai ser mais dos espertos, vai ser dos despertos. É o momento de despertar. E o Francisco deu esse chute na década, né, que ele viveu, na época que ele viveu, que era uma época que ele não podia enfrentar o pai dele, ele não podia enfrentar ninguém. Essa é a verdade. Nessa época aqui era submissão total. A esposa era submissa ao marido, os filhos eram submissos aos pais, a sociedade era submissa à igreja. Então, quer dizer, era uma época muito, né? A gente fala que é a época das trevas, porque você não tem liberdade para nada. Aí vem Francisco e fala todas essas verdades a um padre, correndo o risco de ser chamado pela Inquisição, de ser chamado como herege. Porque toda e qualquer pessoa naquela época que tentasse falar, né? Que tentasse pensar fora da caixinha do que a igreja quisesse, ela era levada à Inquisição, ela era tida como um herege. O diabo está no corpo dessa pessoa, manda para a fogueira. Primeiro tortura até não querer mais, até ele confessar que ele ouviu uma voz trevosa e por isso que ele estava tendo aquele comportamento. Aí provava por A mais B através da fala da pessoa, depois de tanto ela apanhar, que ela estava com o diabo no corpo, aí ela podia ser queimada, as pessoas aplaudiam porque o diabo estava sendo queimado, e olha só a mentalidade do povo, né? Então, ele foi muito corajoso aqui. O fato dele não sair do cárcere que o pai dele colocou é o fato da obediência e de esperar a voz vindo e da voz da providência dizendo para ele, agora é o momento de você agir. Porque ele tinha a questão da obediência, do respeito, ele tinha aquela questão de não querer fazer nada por ele, ele queria fazer amando de Deus. Quando a mãe dele levanta a voz e fala, sai daí que você tem que fazer a obra, aí ele percebe no tom de voz da Maria Picalini o quê?
que aquele tom de voz não era só a mãe. Ela estava ali exercendo o papel de alguém que estava vindo trazer uma correspondência para ele. Olha, estão mandando você levantar daí e agir. E vamos torcer que dê tudo certo, né? Que seu pai não seja tão rigoroso, mas você vai ter que sair daí e fazer, vamos arriscar. E ela também estava arriscando a pele dela, porque afinal de contas a mulher também era submissa ao marido. Jarla, a Fole, são escravas. Poderiam ser muito bem castigadas, mas todos ali naquele momento estavam sendo amparados pela divindade para tomar uma providência, senão Francisco ia morrer ali encarcerado. E aí, aquela missão da transformação, de continuar as ideias, os ensinamentos de Cristo, ia cair por terra. A missão ia fracassar. Então, vamos lá, sai daí e vamos começar tudo de novo. Vamos fazer o seu trabalho. E Francisco saiu fazendo o trabalho dele além. Já saiu chutando o balde, né? Ele ficou nervoso? Ficou. Mostra que ele é humano. Apesar de ser um espírito superior, ele é humano. Tá na pele, tem sangue. Quando o padre, que é o representante de Deus na Terra, diz que não pode doar nada, que tudo tem que ser comprado, tudo tem que ser pago, tudo tem que ser à base de dinheiro, subiu o sangue. Só que o fato das moedas queimarem as mãos do padre quando ele recebe o dinheiro dele, não é, talvez não seja queimando mesmo. Eu sou meio São Tomé para algumas coisas. Para mim é uma forma figurativa de dizer assim, a consciência bateu. Depois de ouvir tudo o que Francisco disse, aquilo fica remoendo na cabeça. E é o despertar que eu falei. Nós estamos chegando nesse grau de despertar agora. Mas cada indivíduo desperta por si, no seu tempo. É individual isso aí. E essa questão do despertar, a gente perde o sono, a gente fica com a cabeça, né, o tempo todo pensando naquilo, incomodando, até que venha a mudança de atitude. O despertar é isso. Eu posso dizer que eu estou sentindo, eu falei outro dia aqui, né, e repito, sou muito repetitiva às vezes nas coisas que eu falo, porque é uma forma que eu tenho, inclusive, que aquele que está acompanhando, aquele que não está acompanhando, né? Quando bate essa questão da consciência, é algo que está mostrando para você está amadurecendo. Porque o despertar da consciência não é assim, você assiste uma palestra no centro espírita ou você lê alguma coisa referente a Deus, Jesus, a espiritualidade e fala, nossa, eu nunca pensei nisso antes. Isso é um princípio de despertar. Agora, o despertar mesmo, eu tô tendo agora, aos 53 anos, finalzinho dos meus 53 anos, quase 54. E como é que acontece isso? Eu tô vendo por mim, né? É incômodo, gente. Incomoda pra caramba. Essa noite eu acho que se eu dormir 3 horas foi muito. E eu dei uma palestra ontem, eu tava super bem. Eu saí daqui e ainda falei pro meu amigo que vai comigo, né? Falei, Ângelo, eu não tô bem não sei como é que eu vou dar essa palestra. Minha saúde não anda legal. E isso tá me derrubando, sim. Porque eu tô ficando mais debilitada para fazer as coisas, eu sou muito ativa e eu tô menos ativa, né? Eu tô muito sozinha, não tô tendo vontade de conversar, porque eu tenho medo de ficar reclamando. Falei, eu não sei como é que eu vou dar essa palestra, não. Eu não tô muito legal. E a gente só dá aquilo que tem, né? Eu peço a Deus que chegar lá, muda essa vibração toda aí para eu poder fazer o meu melhor. E graças ao bom Deus, né? A espiritualidade que nunca desampara chegou lá, eu dei conta do meu recado, creio eu. Pelo menos o meu termômetro é sempre ver, né, nos olhos das pessoas se elas estão prestando atenção, se elas estão comunicando comigo através dos olhos, se eu estou falando, elas estão baixando a cabeça, né? Falando sim ou não. Então eu percebo que está tendo um entrosamento ali, eu falo, não, tá dando certo. E quando terminou aquela coisa, né? Olha, em breve a gente vai te chamar de novo. Então eu fico muito feliz que deu certo. Aí chegou em casa e falei, hoje pelo menos eu acho que eu vou dormir bem, né? E eu fiquei com o celular ligado até umas 3, 4 horas da manhã. E isso não é porque eu tava com o celular ligado. Porque tem gente que fala assim, desliga o celular que você dorme. Se eu desligar, é que eu fico rolando de um lado pro outro. Fiquei com o celular lá, olhando mensagens espíritas, tal, lendo, estudando. Aí quando chegou um dado momento, eu falei, eu vou tentar dormir, né? Vou virar pro lado. Aí vira para um lado, vira pro outro. Eu acho que eu fui dormir quase 5 horas da manhã. Quando foi 8 horas, eu tava de pé. 8 e meia, eu tava de pé. E assim, um pouquinho que eu dormi, parece que eu dormi uma noite de 10 horas. Por quê? Porque a cabeça, ela quer, né?
pensar, ela quer achar meios de resolver algumas situações que eu estou despertando para elas. Então, quando você vai deitar e descansar o corpo, a mente não está descansando junto. Realmente, o despertar da consciência, você fica com insônia, você se alimenta diferente, não é da mesma forma. Antes eu comia um pratão, né? Agora eu como um pouquinho e o estômago fica cheio, porque o corpo está reagindo à cabeça. A cabeça está pensando em outras coisas que não faz parte mais desse encontro com a matéria. Já é um outro, né? Está buscando uma outra coisa. Então eu acho que na hora que ele pegou as moedas, não seja nem tanto queimar de verdade, talvez seja um sentido até figurativo. Mas esse queimar eu sei o que, que é incomodar. Né? Eu tô sabendo que é porque eu tô passando por isso. E incomoda muito, muito. Você tá fazendo qualquer coisa, mas a sua cabeça tá ali. Poxa, você errou nisso, você errou naquilo, você precisa retomar, você precisa voltar ali, você precisa fazer tal coisa, você fica. E aí é que tá. Quando dá essa acelerada toda, né, que você desperta, que você está despertando, o que eu estou encontrando de solução para poder buscar a calmaria, para poder buscar o equilíbrio? Os estudos. Não tem outro momento que eu fique um pouco mais concentrada, que eu fique um pouco melhor, que não seja na hora que eu estou lendo alguma coisa que seja espírita. Qualquer texto, que por menor que seja, aquelas postagens que tem em Facebook, Instagram, por menor que seja o texto, é o que me traz um pouco de concentração e calmaria. E eu acho que dentro desse despertar, o que a gente precisa, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Então eles mandam a gente fazer o quê? Vai ler, vai se instruir. Porque saber que você errou, você já sabe. Aquilo ali você não pode mais cometer. É o que Jesus dizia. Olha, vai e não peques mais. Só que para você não pecar, você precisa fazer o quê? Se instruir. O que eu vou fazer então de diferente do que eu fiz lá atrás? Porque enquanto eu continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre os mesmos. É essa frase que eu li a vida inteira e não consegui entender. Falei, o que é que eu estou fazendo igual? Eu sempre fiz coisas diferentes, eu não gosto nem de rotina. Mas não é isso, não é questão de rotina. Não é algo fora, né? Ah, hoje eu comi arroz e feijão, amanhã eu vou comer macarrão. Não é isso. Não é essa, é sair dessa rotina. É aqui dentro. É aqui que você tem que sair daquilo que você acredita que seja certo e não é. Olha só o padre. Tudo o que ele acreditava que era certo, não era. Precisou um leigo, precisou um cara chegar na sua simplicidade, na sua humildade. E olha que ele teve ali, né? Dentro do parâmetro de educação, falou. Por dentro ele até que sentiu aquela ira, né? Mas ele não demonstrou, ele foi calmo, tranquilo, equilibrado e falou tudo o que ele pensava da maneira correta que fez o despertar do outro. E quando a gente tem algo para dizer para alguém que está entalado, que a gente não concorda, a gente começa pelo você, a gente aponta. E aí é o que eu também escutei a vida toda, a gente aponta com o dedo, mas esquece que o outro dedo tá virado para nós, né? Eu fiz dinâmica sobre isso a vida inteira enquanto educadora, eu sempre estudei sobre essa situação que você não pode criticar, que você não pode julgar, mas hoje eu consigo estar na pele, porque não é ninguém que precisa nem me julgar para que eu entenda que estou errado. Quanto mais alguém me apontar e falar que eu estou errada, mais bate a minha ignorância e eu vou falar, estou errada coisa nenhuma. Eu estou na minha razão. O outro é assim, assim, assado. Aí eu começo a atacar o outro, porque para me defender eu ataco. Isso é o grau de evolução que nós estamos. Agora, se eu quiser realmente mudar desse grau, se eu quiser subir um pouquinho, eu tenho que entender que a condição do outro de visão dele é quase igual à minha. Então, para atingir uma condição melhor da visão dele, eu tenho que atingir primeiro a minha visão melhor. Eu preciso saber falar com aquela pessoa, sem apontar, fazendo com que ela mesma se toque do erro que ela está cometendo. Lógico que é o processo que a gente passa, né? Enquanto filho, enquanto pai e mãe que nós somos, ele não ajuda muito a ter essa compreensão. Pelo menos na minha experiência, não. Eu tive uma educação do tipo,
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pai e mãe mandavam, independente do que eles faziam de certo ou errado, eu tinha que acatar. E depois eu repassei essa visão do tipo, você tem que abaixar a cabeça para os mais velhos, você tem que obedecer, você tem que respeitar os mais velhos. Não é que esteja errado essa visão, mas da forma extremista a qual eu fui criada e repassei ao filho, sim, porque faltou aquele respeito de espíritos. Apesar de eu ser obediente a pai e mãe, como Francisco também era o pai e mãe dele, cada um é um espírito, cada um é filho de Deus. E nós estamos fazendo papéis. Então, o respeito é independente se é pai, mãe, irmão, vizinho, colega de trabalho, o cara que você pega um ônibus de manhã, o respeito é para todos. A obediência não é para todos. Tem um limite, né? Mas também não pode ser aquela coisa, eu sou seu pai, então você vai fazer tudo aquilo que eu mando. Porque se o cara bebe, por exemplo, eu sempre questionei isso enquanto educadora. Se o pai bebe, como é que ele vai falar para o filho não beber? Ah, ele tem moral, porque ele bebe, ele sabe o quanto isso é ruim. Então ele tem moral, então ele pode falar para o filho não beber. Não, a moral que ele deveria ter é não beber para falar para o filho, olha, tá aqui. Você já viu bebida aqui dentro de casa? Eu trabalho o dia inteiro, eu nunca bebo. Então por que, de onde você está tirando essa história? Qual é o exemplo que eu estou te dando? Aí eu acho que é mais moral, né? Então eu parto do princípio assim, que dentro dessa questão da consciência, para você começar a despertar essa consciência, precisa de um amadurecimento espiritual. Então é por isso que tem aquela frase que fala assim, né? Tudo no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Tudo tem a sua hora certa, não é a nossa hora. Então, às vezes você planta algo na consciência de uma criança, por exemplo, que ela só vai despertar depois que ela se torna pai. Lá na frente ela vai falar assim, nossa, não é que minha professora falou isso. Nesses tempos atrás, aí uns anos atrás, eu encontrei uma aluna minha numa lojinha que eu fui comprar uma camiseta. Eu gosto, né, de camiseta de banda de rock, de desenho, de personagem, gospel. Aí eu entrei numa lojinha que é só de roupa evangélica. Aí tinha lá uns desenhinhos na camiseta e eu perguntei pra menina. Eu gosto dessas camisetas mais largona, né? Que eu sou gorda, então pelo menos fico escondendo aí a gordura aí pra dentro da camiseta. Aí eu falei pra menina, brincando com ela, uma japonesinha baixinha, eu falei pra ela assim, menina, tem camiseta aí pra gente GGG, né? Porque olha o meu tamanhão. Eu tô vendo que as camisetas é tudo pequena, né? Tem pra gente grande? Aí ela olhou pra minha cara e falou, tem sim, professora. Eu olhei pra cara daquela japonesinha e falei, professora? Ela falou, a senhora foi minha professora. Eu falei, caramba, mas a menina já devia ter uns 20 e poucos anos, né? Eu falei assim, eu tô ficando velha. Não lembro de você, né? Ela falou, mas eu lembro da senhora. Lembro de uma aula que a senhora deu, aí eu fiquei toda feliz já, né? Falei, nossa, uma aula que ela lembrou, que legal. Aí ela virou e falou assim, a senhora entrou na sala de aula tão bravo, professor. Eu falei, mas bravo era meu nome, né? Ela falou assim, então, mas aquele dia a senhora estava mais brava. Teve uma aula vaga da senhora, a senhora foi em casa, aí a senhora pediu pro seu marido debulhar o milho, né? Cortar o milho lá, que a senhora ia fazer um bolo. E aí a senhora deixou ele lá cortando o milho lá e veio dar outra aula. Aí quando a senhora voltou em casa, que eu tinha várias aulas picadas, né? E eu morava muito perto. Então cada aula vaga que tinha eu corria na minha casa. E aí meu marido, eu acho que estava de folga ou de férias, não sei. E aí eu voltei em casa, a cozinha tava daquele jeito. Eu falei, meu Deus, pra que eu pedi pra ele adiantar isso pra mim? Porque agora o atraso que vai ser limpar toda essa sujeira que ele fez, o chão cheio d'água, aquela coisa toda, né? Aí eu cheguei na sala de aula, eu não falei nada com ele pra não ter que brigar e ir pra escola brigada, né? Eu só olhei pra cara dele e falei assim, bonito, hein? Legal, legal que você fez aí. Depois eu tenho que limpar tudo isso. E virei as costas e voltei pra escola. Aí eu cheguei na escola brava, né? Aí quando eu cheguei na porta da sala, as crianças já sabiam, olhando pra minha cara, e a professora não tá bem. Aí eu entrei e falei pra eles, falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Vocês nunca casem. A pior besteira que eu fiz foi casar. Pra que ter homem dentro de casa? Não serve pra nada. Eu pedi só pra cortar o milho pra mim. Mas não. Cortou o milho e sujou a pia, sujou o chão, e meu pano, que é todo paninho de desenho, todo manchado. Precisa ver o que meu marido fez na minha cozinha. Aí ela me contando essa história, eu comecei a dar risada. Eu falei, gente, isso foi aula que eu dei? Ela falou, não, não é aula, mas eu lembro dessa passagem, né? Ou seja,
Ela falou que quando estava discutindo com o marido dela, que ele é casado, um dia na discussão ela falou assim, bem que minha professora falou, eu não devia casar nunca. Pra que eu casei com você? Eu falei, mas você tinha que lembrar justo disso, não podia lembrar de coisa de geografia, não, eu dei aula de geografia pra você. Ou seja, uma sementinha daquilo que foi plantado lá atrás. Uma palavra, uma situação. A menina levou anos, mas ficou. Olha a responsabilidade que nós temos diante da nossa fala, diante da nossa conduta. Porque tudo serve de exemplo e uma hora desperta no outro. Não é você falando pro outro, sabe? Faça, não faça que vai dar resultado. Tá certo, você vai virar para um filho e falar, não coloca o dedo na tomada. Ele pode até não colocar o dedo na tomada por medo de apanhar, porque ele já sabe que você não quer, ele te respeita, né? Mas mais dia menos dia ele vai querer experimentar colocar o dedo na tomada, por mais que você fale que não pode. E ele só não vai mais colocar o dedo na tomada de verdade a hora que ele tomar um choque. Aí é o despertar, né? Então nós precisamos desse choque. O choque é que faz a gente acordar. E todos nós temos esse momento, todos nós vamos ter aquele momento para despertar para determinado assunto. Olha só, não é o despertar do espírito. Nossa, a Patrícia agora está despertando, Patrícia agora está entrando numa crise de consciência, então ela vai se tornar um espírito puro? Claro que não, é despertar de um assunto, de um tema da minha vida, de uma passagem na minha vida. Então pensa o quanto que nós temos que aprender a cada despertar. Esse padre despertou para a função de padre, mas vai saber quantas coisas ele vai despertar ao longo do caminho. Ele não tem escravos? Ele vai despertar na questão dos escravos dele, ele vai despertar na questão da obrigação dele enquanto homem, ele vai despertar na questão do egoísmo que ele fez, que ele sentiu, que ele praticou até agora, da ganância, talvez do ódio. Nós temos vários temas a serem despertos dentro de nós. E a cada despertar, a consciência fica borbulhando, sabe? Ela quer resolver. E para ela resolver, ela tem que se instruir, porque senão ela vai meter os pés pelas mãos e ela vai se lascar de novo, né? A gente vai acabar se lascando de novo, porque a consciência despertou, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Não. Tem que ter paciência, tem que sentar aquele despertar ali e falar, tá, agora que eu despertei, beleza. E o que eu faço? Como eu faço? Com quem eu faço? Dá tempo? Eu tenho condições para isso ainda? Então você tem que pensar numa série de coisas para resolver aquilo que você despertou. E aí os primeiros passos, né, como diz o texto aqui, são esses. É você ir curtindo na tua cabeça, tá? Eu tenho que fazer. O quê? Como? Quando? Dá? O que vai acontecer se eu fizer isso? O que vai acontecer se eu fizer aquilo? Francisco não tomava atitudes assim, como a gente geralmente toma, né? Dá aqueles 5 minutos e, eu falei mesmo, não quero nem saber, naquela hora eu tava de cabeça quente. Não, tudo que ele falava, ele programava. Se eu falar isso, vai dar nisso. Se eu falar aquilo, vai dar naquilo. Se eu fizer isso, vai... Ele olhava as consequências antes da ação. Porque toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E ele sabe disso. E ele está mostrando claramente que para a gente poder agir, a gente tem que pensar principalmente nas consequências dessa ação. Então, bora lá. Os primeiros passos, gente, nós estamos aprendendo junto com Francisco, né? Orar, vigiar, se instruir, ter paciência, ter equilíbrio diante daquilo que a gente tem que fazer, pensar 2, 3, 4, 1000 vezes. E ter bom ânimo, porque não é fácil.